Vou aqui pegar a pergunta da Rá. O que acontece na prática com exemplos com um casal que um dos dois ou mesmo os dois tem relações com outras pessoas às escondidas? Olha, eu tenho que dar uma pensadinha, tá? Eu tenho que lembrar aqui alguma Sim. situação que eu vi. Ah, tá, não, isso aí entra na parte de amantes, Pri. Entra na parte de porque a escondida, né? Ixi, aí dá uma conversa boa, hein? Vamos que vamos? Quer entrar nesse assunto aí? Olha, fica à vontade, Rafa. E Tá, também lembrando que é interessante a gente trazer também a questão assim da solução. tá, É legal a gente adentrar também nisso que é muito importante, né? Porque, como tá. você disse, nada é definitivo. É uma experiência que a pessoa está Sim. vivendo, mas não é definitivo, não é mesmo? Ó, eu queria abrir essa pergunta, Pri, e essa questão Sim. falando, lembrando de uma coisa. Às vezes, não é a situação em si. A situação faz diferenças, obviamente, né? Você está fazendo uma coisa numa situação que já está meio torta, é difícil que aquilo floresça, né? Ok, mas o mais importante, às vezes, não é tanto a situação, é a interação, é a intenção. Então, eu vou entrar o seguinte, te acompanhar aqui na água, Pri. A grande questão é o seguinte, por exemplo, às vezes o casal tá casado numa casa bacana, numa vida, assim, hipoteticamente ali, no Instagram, pelo menos, muito bonita, só que o sexo é horrível. A interação energética tá horrível há 15 anos. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Todos os exemplos aqui são de pessoas que eu atendi, etc, né? Obviamente, algumas coisas que eu vivi, eu tenho que ver também, eu vejo nas pessoas, elas contando. Mas, assim, teve vez que a pessoa postou a semana inteira a foto da família, das crianças, tudo lindo. E até eu, assim, tava ali dando coraçãozinho, né? Que fofo, que lindo. E aí a pessoa me liga no final da semana. Rafa, posso conversar com você? Eu tô precisando de não sei o quê. Aí eu fui conversar com ela. Nossa, Rafa, faz, sei lá, 8 meses ali, eu não lembro bem quanto que ela falou de tempo, mas sei lá, tem 7, 8 meses que eu não transo com meu marido. Eu tô com nojo dele. Então o que eu Nossa, quero dizer é o seguinte: às vezes a situação ela parece perfeita, uma casa bacana, família, e a interação, ela tá horrível, sim. ok? E às vezes você tá numa situação que é estranha, numa festa estranha, num caos, e a interação é mágica, é incrível, é maravilhosa. Às vezes você tá com uma pessoa há anos e não suporta mais o sexo, não tem mais troca, tá horrível. E às vezes você tem uma interação com uma pessoa ali e vai para um motel com ela depois de um barzinho ali, uma hora que você conhece, e a interação vocês soam, é incrível, é maravilhoso, é fantástico, é uma interação, uma pessoa que você conheceu há uma hora atrás. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no mundo das energias tem isso. Não é o mundo físico, as coisas, é o que acontece na interação. E, obviamente, também tem o contrário. Às vezes está casado lá há 15 anos, aí você tem toda total conexão, você já trabalhou a pessoa te trabalhou, os dois se trabalharam, os dois se conhecem, tem toda a química já ali na base, tá tudo bem, sabe? Cada um sabe o que o outro gosta, o que não gosta, o que dá um super prazer. Tem isso também. E tem também quando você sai com uma pessoa e se acorda e fala, meu, eu saí com ela, meu Deus. Que é o que a galera narra aí, né? É, então, assim, tem até nos filmes, né? Muito, mostra isso, né? O casal sai ali, depois um deles acorda, olha para o lado e fala, meu Deus. Então tem de tudo. Então tem que ser analisado a interação. Então, às vezes, não dá para julgar, sabe? Tipo assim, julgar uma família, um casal, que você sabe a Tem interação, muita coisa envolvida, não, Rafa? muita coisa envolvida. Então, Sim, e aí eu dei essa introdução, mas voltando lá para a pergunta, até se puder pôr para mim sim, novamente, coloca assim. porque só para a galera também relembrar, mas a questão de fazer as escondidas, né? Aí entra na conversa dos amantes, né? Nessas questões. Isso aqui, vou até puxar aqui, é o seguinte. Ah, tá. Que esse detalhezinho importante. Bom,
Quando você está fazendo as escondidas, vamos por ali que você está com uma amante, né, alguma coisa assim. Eu já atendi muitas amantes e já atendi muitas traídas, ok? O homem na situação, eu confesso que quase nunca tive um contato, né? É mais o amante que vem conversar comigo ou a traída, tá? E as conversas é muito a nível energético também, tá? Muito, 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 muito. Então, é o seguinte, vou dar algumas nuances do que pode rolar energeticamente. Às vezes, a garota, que é a amante, ela tá ali toda, né, com aquela paixão, né, aí fica assim, aqui na parte do coração muito vermelho, né, a questão sexual ela é muito forte, tá, nessas questões de amantes, de pulada de muro, essas coisas assim, tá, questão sexual é muito forte. Eu ia falar uma coisa aqui, mas melhor não, porque pode expor alguma cliente minha, mas é porque eu fiz atendimentos desses esses dias, então o que acontece? A garota, normalmente, que é amante, ela é bem tratada. Então, como ela é muito bem tratada, ela começa a ficar nessa coisa de tipo, ah, eu acho que ele vai largar a esposa dele, ele tá mal lá com a esposa dele, o sexo tá ruim, ele só reclama. Só que, aqui eu tô dando, tipo assim, um parecer meio geral, tá, galera? Só que, ali ele tem uma base. Ele não vai largar a base, mesmo que não esteja boa, pela amante. Normalmente, quem, assim, sai do jogo uma hora ou outra é a amante. Mas quem é a mais bem tratada? É a amante. Porque é ali que ele quer transar, ele quer ter ela. Os dois têm uma conexão? Claro que tem. Conexão a gente já puxa esse assunto, Pri, não deixa eu esquecer. Sim, sim. Então o que acontece? Mas normalmente a amante que sai é assim, sem ninguém. Porque o cara, ele não vai deixar estabilidade familiar pela paixão. No geral, isso que acontece, tá? Questões de amante está muito envolvido. Eu falo isso aqui de boca cheia porque eu já atendi muitas na minha vida. Questão de amante está muito envolvida. Sexo e dinheiro. Normalmente, o cara tem uma situação boa, tá? E tem também essa coisa, às vezes a garota, ela não tá numa boa situação financeira, e aí o cara inunda de promessas, de presentes, de coisas. Às vezes eu atendo pessoas que falam assim, a traída, né? Eu atendo a traída, né? E a traída fala assim, não tô julgando aqui também, tá, galera? Isso acontece, tá? Para todos os É uma lados. conversa, né? É. Sim. Mas às vezes a traída fala assim pra mim: "Ai, Rafa, será que o meu marido, né, que estava com a amante, será que ele comprou, coisas pra ela, gastou com ela?" Eu falo: "Claro, É um jogo de conquista, né, Rafa? é um jogo, o cara Sim, vai pagar sim. motel, a amante não vai pagar motel", Sim. entende? Cara, eu não tô julgando Entendo. aqui, em termos de tipo assim, ah, é interesseira, não é isso, a amante tem uma conexão, tem uma coisa sexual, às vezes até amorosa, mas o cara tem essa parte também dessa questão do normalmente ele tem uma boa condição, tá? De 100 atendimentos que eu fiz, cara, é batata. O cara tem uma boa condição, às vezes a garota tá meio balançada nessas questões, aí o cara vem com toda, sabe, toda. E aí a garota tem uma conexão, a conexão normalmente é sexual. Cara, eu tô jogando aqui, eu sei que muita gente pode me criticar, falar assim, mas eu tenho experiência aí de atendimento, inclusive essas semanas aí atendi. Então, assim, o que acontece muito é isso, tá? É muito batata. E aí no final, é, tem a ligação? Tem. Criou-se uma ligação? Claro, transaram, etc. Só que, e a amante, então, às vezes ela fala do cara, só que a energia fica meio escurecida. A energia, o campo de energia baixa também, porque ela acha que aquela relação é boa e que vai dar tudo certo para ela. Mas na verdade, ela também está sendo usada, ela está usando, ela está sendo usada. Não é uma relação boa porque é, tá rolando uma mancha no relacionamento, energeticamente, inclusive. Tá rolando espiritualmente, a mulher que tá sendo traída, ela sabe, tá? Espiritualmente, ela sabe que ela tá sendo traída. Ela pode não saber fisicamente, terrenamente, mas espiritualmente ela sabe. Então isso já tá causando coisas espirituais, já tá já acontecendo um monte de coisa. E a amante que tá no meio, ela é uma das causas também. Ai, Rafa, mas aconteceu e foi uma paixão e não sei o que. Mas o cara é casado. Então você está se envolvendo numa coisa que você está meio também que causando numa família. Então, assim, isso prejudica a energia da mãe, isso prejudica a energia do cara. A outra mulher que também está pegando a energia da mãe nesse processo. Aí entra o quê? Parte de espiritual.
Aí a traída começa a ver Instagram da amante, por que ele me traiu com ela, o que ele gastou, o que ele fez. Aí acaba com a vida da mulher, acaba com a vida do casal, mas o cara não vai se separar porque ele tem estabilidade da família. E aí é, a amante ainda acha que uma hora ele vai se separar. Só que o cara, no fim, não se separa, e a amante chora, e fica mal, e não sei o quê. E outra, eu vou falar uma coisa: às vezes o dinheiro não está envolvido, tá? Não estou falando que o dinheiro é a causa, mas normalmente o cara ele tem uma boa situação financeira. Tá? Deixar bem claro, acho que agora eu me expliquei melhor. Não é que ela está interessada no dinheiro, não é isso. Mas o cara tem uma boa condição, tá? E isso faz ele segurar tanto a amante quanto a família, e isso agrada os dois lados. Isso normalmente acontece, tá? Bem, e bastante. E Mas é não é o bem complexo, né, Rafa? Porque super complexo. essas três pessoas envolvidas, a pessoa que está, né, nesse relacionamento tem a ver também com a autoestima dela, dele. Então, é complexo de falar. É Isso aqui delicado, é bem complexo mesmo. é complexo, difícil. Sim, Eu estou pisando em ovos, parece até que sim. não, mas estou pisando em ovos. Porque, mas eu tenho que jogar a real, Pri, porque assim, eu vou até falar uma coisa aqui que eu estava pensando hoje, né? Quando a galera fala assim, eu vou sair um pouco do assunto, mas eu estou no assunto. Quando a galera fala assim, ai, Rafa, não pode falar favela, tem que falar comunidade. Então, mas quando você tá na favela, eles falam favela. Quando eu estou entregando doação lá, e eu tenho a minha ONG há 15 anos, eles falam favela. Então, tipo assim, ai, Rafa, não pode falar isso. Então, mas a galera que eu tô ali fala isso. Ai, Rafa, não pode falar gay. Então, mas meus amigos gays falam gay. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem coisas que tem que ser faladas do jeito que ela é. Tem lugar que vai ser comunidade, tem lugar que é favela mesmo. E eu vou falar favela, porque eu tô lá o tempo inteiro. Então, tipo assim, tem gente que fica meio assim, ai, não dá pra falar assim, não dá pra falar isso. Então, mas se isso existe, e às vezes tem a situação ela é assim, então tem que ser dita. Então, assim, quando eu tô atendendo essa galera, as amantes, tudo assim, primeira coisa que eu pergunto, eu falo, o cara tem uma boa situação financeira? Não, Rafa, ele é gerente da empresa. Mano, tá ali. Então, assim, esse é o interesse? Não. Mas existe essa situação e isso faz com que as coisas fiquem mais complexas? Existe. Normalmente a amante, ela às vezes tem algumas questões com problemas financeiros? Tem. Tem tanta coisa envolvida. Às vezes a amante tem ódio da outra mulher, era até amiga, mas aí de tanto a amiga falar, meu casamento é perfeito, rolou uma inveja, aí ela vai e vira amante do cara. Cara, é tanta situação, e tem o fato que o cara tá enrolando os dois, né? Agora vamos também falar aqui, né, que é o principal, né? Esse é o principal. O cara tá enrolando as duas, o cara tá enrolando a família, mentindo ali, normalmente. Ele tá enrolando a amante, porque ele tá ali todo apaixonado, sexualmente falando, tá? Deixar bem claro aqui. E tá ali oferecendo coisas bacanas, etc. Tá tratando hiper bem. Só que assim, é pelo sexo. E tá enrolando a amante, que a amante tá achando que ele vai largar a família e ficar com ela. Então o cara, ele, na verdade, assim, o cara ele tá causando e muito, né? Obviamente é uma situação. Esses atendimentos, assim, são 5, 6, 12, 15, 20, 30 horas de papo, Pri. É muito complexo, toda a situação. Mas a grande questão é que, energeticamente, para amante, normalmente ficam os vermelhos, vermelho aqui no coração, vermelho na aura, vermelho na. Fica uma energia escurecida, porque ela está numa situação nebulosa. Aí eu também vou falar um pouquinho da textura da coisa, tá? Fica meio nebuloso, neblina escura, tá? Porque não é só escuridão de como se estivesse apagando a luz. Não, fica uma neblina aí nesse caso, tá? Porque tá nebuloso. O cara vai ficar comigo, o cara vai ficar com a família, eu acho que ele vai ficar comigo. Não, agora essa semana ele demonstrou que não vai ficar comigo. Não, agora. Então é nebuloso. Então, aí ela fica energia vermelha porque a coisa tá muito sexual, fica escurecido e nebuloso porque ela fica em dúvida, emocionalmente começa a pegar, sentimentalmente começa a chorar, aí o vermelho fica triste, o vermelho fica fraquinho porque está sentimentalmente abalada. Cara, vira uma coisa assim, sabe? Vira um. E aí, quando entra questões espirituais, nossa senhora, e aí uma faz magia das trevas para outra, aí uma faz uma macumba negativa, no caso, assim, para outra. E aí vira um reboliço, aí começa. Nossa senhora, Pri, é um contexto.